Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui, fãs do ator australiano que interpretou o Viking Ragnar, não sei das quantas, lá da série Vikings. Pois bem, ele está de volta como o detetive complicado com tendências violentas, porque a infância dele foi violenta, mas ele também é capaz de super empatia em famílias que tem gente desaparecida, da segunda temporada da série australiana Black Snow, que é um daqueles casos típicos de série que é assim, Black Snow, neve negra. Na primeira temporada, que eu resenhei aqui no canal, isso se referia àquela chuva de detritos pretos, né, que caem do céu, resultantes da queima da cana de açúcar. Nessa segunda temporada não tem nada que ver com cana de açúcar, mas o título da série continua sendo Black Snow. Vale a pena assistir? Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a minha resenha da primeira temporada, tudo bem? A segunda falarei assim que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Semelhança com a primeira tem o seguinte, você tem duas épocas correndo paralelamente, porque nessa segunda temporada a gente tem uma menina, a Zoe, que é de uma família abastada, mas é uma garota que tem um sentido, né, de justiça social bastante grande, e acontecem algumas coisas com ela, e ela desapareceu em 2003. Então a gente vai ter a jornada do desaparecimento da Zoe. O que será que aconteceu com Zoe? Mas também vamos ter o presente da narrativa, né? Que é o nosso detetive que estava afastado, ele estava suspenso da polícia depois de resolver um caso lá porque ele exagerara na aplicação de força, ou seja, encheu alguém de porrada e fora suspenso. Quando eles têm que investigar o que será que aconteceu de verdade com a Zoe? Todo mundo achava que a Zoe tinha ido embora quando completou 21 anos, porque ela sempre falava que não gostava da família, que a família tinha conseguido dinheiro através de exploração dos outros, né? E também umas ligações telefônicas em que ninguém falava nada aconteciam nesse ano todo. Só que novas evidências levam a crer que pode ter acontecido outra coisa com a nossa Zoe. Então aí o nosso policial tem que entrar em cena de novo, né? E aí então você vai ter os dois tempos, né? Que eu falei. Ele investigando agora no presente e a gente também tendo a versão, o que aconteceu com a Zoe no passado. Só que é claro que não é isso só que tem, porque o nosso detetive, ele é bastante problemático, porque ele teve uma infância muito ruim, né? Na primeira temporada a gente aprendeu que o pai dele assassinara a mãe, nossa, aquela coisa. Pois bem, na segunda temporada, o pai que saiu da cadeia já reaparece na vida do nosso detetive, dizendo que o irmão desaparecido do detetive entrar em contato com ele, mas sumiram de novo. Então, o nosso detetive, ele vai procurar duas pessoas desaparecidas. Tá vendo o lance da empatia que eu falei? Ele vai procurar a Zoe, o que aconteceu com Zoe, mas ele também tem um caso particular, que é o do irmão dele. Isso faz com que ele apresente bastante empatia com relação a isso, tá? Esse caso. Muito do que acontece nessa série são estudos de personagem. Eu acho que os primeiros episódios, eles são um pouco lentos, tá? Demora um pouco para engrenar, mas assim, você vai tendo bastantes razões para entender as pessoas. Então, nesse quesito, ela é uma boa série policial, porque vai ter reviravolta, você vai ver lá por que a Zoe desapareceu, porque eu não estou falando aqui se ela está desaparecida, ou se vai virar um murder mystery, isso vocês terão que ver assistindo a série, né? São 6 episódios.
essa história vai ter uma conclusão, ambas as histórias. A gente vai aprender o que foi feito da Zoe, tá? E a gente vai aprender o que foi feito do irmão do nosso detetive. Tanto é que quando conclui a história da Zoe no 6º episódio, nossa, você vai ter uma meia hora depois ainda do nosso detetive havendo-se com o caso do desaparecimento do irmão dele, que aí vai abrir possibilidade explosiva para uma terceira temporada, que até agora, maio de 2025, não foi confirmada, tá? Então é assim, quem gosta de muita ação não vai ter, é mais mesmo um estudo de personalidades. Por exemplo, o nosso detetive vai ter que fazer terapia. É clichê, né, nessas séries. Quando os detetives são colocados para fazer terapia, ele não vai gostar da terapia, mas a terapia, ele vai se envolver com a terapeuta, sabe? Sim, tem aqueles clichês, mas a gente vai entender um pouco as pessoas. Por exemplo, sem dar spoiler, os pais da Zoe, porque você vai ter atores que estão fazendo 20 anos antes, atores diferentes e tal. Os pais da Zoe, cada um tem uma postura diferente com o desaparecimento. A mãe não tem dúvida de que a filha morreu. Não, o pai não tem dúvida de que a filha morreu. Para ele, já aceitou aquilo. A mãe não tem. Quando eles recebem uma determinada notícia, no finalzinho do 3º episódio, bem na metade da série, é interessante você perceber como que eles vão reagir à notícia que eles receberam, porque as personagens elas têm várias dimensões, inclusive a Zoe, né? Que é uma menina que às vezes não percebe todos os privilégios que ela tem, mas você aos poucos vai conhecendo aquela garota, até porque vai acontecer uma coisa muito ruim com um menininho que ela gostava muito, tal. Então assim, é uma boa série que tem como pano de fundo uma natureza espetacular, né? A natureza é tão perigosa e quanto a parte social, né? Porque vai ter uma parte política envolvida, né? De construção de casas, tal. E uma trilha sonora, a Zoe e o seu coleguinha, eles tinham um programa de rádio em 2003. Então você vai ter bastante música vintage, né? Nossa, 2003 já ficou em outra geração, gente. Imagine eu que sou dos anos 70 e 80. Quantas gerações que não estão para trás? Mas eu vi lá 2003, eles falando em Massive Attack. Eu falei, nossa, isso é velho. Aí eu pensei, tá, não tão velho quanto as coisas que você escuta, New Order, não sei o quê, mas igualmente, mas também velhos, né? Não tão velhos, mas também velhos. Então é assim, é uma série australiana policial de respeito. A primeira temporada é melhor por conta das ressonâncias sociais que tem. Eu acho que não demora tanto para engatar, né? Eu vou confessar para vocês que até o 2º, 3º capítulo dessa aqui, da 2ª temporada, eu dei umas olhadinhas no celular, eu não maratonei no começo. Depois, os 2 últimos episódios são bem legais, né? A pessoa que comete alguma coisa, porque tem umas outras coisas que vão acontecer. Pode ser que você não pegue, enfim. É sólida. Austrália com uma sólida série policial, tá? Eu espero que tenha uma terceira temporada, porque tem espaço para isso e seria, como chama? Daria para fazer a mesma estrutura da primeira e da segunda. 2 linhas temporais diferentes, né? Paralelas, assim, e resolvendo um cold case, um daqueles casos irresolutos, né? Daqueles casos não. Eles fizeram já direitinho para que possa ser dessa forma. Eu só espero que uma personagem que entrou, uma detetiva que entrou nessa temporada, ficasse. Gostei dela pra caramba, né? Ela é amiga da Zoe. E aí, né? E tem uns pedaços que tem até umas tentativas de humor
O ator é muito bom. E a personagem também é legal. Eu dei mais de uma vez, eu dei risada, entendeu? Assim, de algumas do senso de humor dele, que em inglês fala deadpan, né? Um humor meio mortiço, assim, tipo, você vai poder ir para tal lugar? Vamos para tal lugar? Não, não posso ir porque a minha avó morreu de novo. Sabe, sim. E tem mais outras coisas, de usar fio dental, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa responde, aquelas caras assim. Então é bem legal. Gostei de Black Snow. Tchau.